Ela disse que estava sozinha e grávida, e então ele pronunciou palavras que mudariam 2 vidas para sempre. Chega. A partir de hoje, você é minha esposa. Não foi pedido em casamento. Não teve joelhos no chão nem anel de ouro. Foi uma declaração firme, definitiva, daquelas que não admitem discussão. Um fazendeiro viúvo de 41 anos, olhando nos olhos de uma governanta, 24, e decidindo naquele instante que ela não ficaria desamparada. Você consegue imaginar o que passa na cabeça de uma mulher quando, no momento de maior desespero da vida dela, quando ela espera ser jogada na rua como um trapo usado? Um homem decide protegê-la. Não com esmola, mas com o próprio nome dele. Mas essa história aconteceu no interior de Minas Gerais, em março de 1928, numa fazenda de café chamada Boa Esperança. E o que começou como ato de generosidade se transformou em algo que ninguém esperava, nem mesmo eles. Antes de continuar, escreve aí nos comentários de onde você está assistindo. Digitar o nome da sua cidade já ajuda demais o canal a crescer e trazer mais histórias como essa para você. E se você gosta de histórias de superação e amor verdadeiro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora vem comigo que essa história vai aquecer seu coração. Augusto Novaes acordava todos os dias às 5 manhã, quando o céu ainda tinha aquela cor de chumbo que vem antes do sol. Era um homem de rotinas fixas, daqueles que encontram consolo na previsibilidade dos dias. Levantava, lavava o rosto na bacia de água fria, vestia as calças de BRM e a camisa de algodão cru. Calçava as botas de couro gastas pelo tempo. Descia para a cozinha, onde Maria das Dores, a cozinheira que trabalhava com ele há 15 anos, já tinha o café coado e o pão com manteiga na mesa. Tomava café sozinho, em silêncio, olhando pela janela a névoa que cobria os cafezais como um lençol branco. Depois saía para a primeira ronda do dia, verificando os trabalhadores, os animais, as cercas, as plantações. Voltava para o almoço ao meio-dia. Descansava 1 hora na varanda fumando cigarro de palha. Retornava ao trabalho até o anoitecer, jantava, lia algumas páginas de algum livro, e às 9, descia Amperes noite, apagava o lampião e ia dormir. Todos os dias iguais. Uma corrente interminável de manhãs, tardes e noites que se pareciam demais. Vivia assim há 5 anos. Desde que a febre tifoide levou Carolina, a esposa dele. Ela tinha apenas 32 anos quando morreu, 3 dias de delírio febril e pronto. A casa ficou vazia, daquele jeito que parece que as paredes também sentem falta. Augusto nunca mais entrou no quarto do casal, mudou-se para o escritório. Dormia num sofá estreito, cercado de livros de contabilidade e papéis da fazenda. Deixou o quarto principal fechado, a porta trancada, como se ao preservar aquele espaço ele pudesse de alguma forma preservar a memória dela intacta. As pessoas da vila comentavam, claro, diziam que ele precisava seguir em frente, que homem ainda jovem não podia viver feito viúvo eterno, que a fazenda precisava de herdeiros, mas Augusto não ligava para o que diziam. Ele tinha a fazenda, tinha o trabalho, tinha os dias que se repetiam iguais, e isso bastava. Ou pelo menos ele achava que bastava. Tudo começou a mudar 8 meses antes daquela tarde de março que transformaria tudo. Era julho de 1927. Inverno seco e frio do interior mineiro. Quando Maria das Dores entrou na sala com uma moça atrás dela, Augusto estava revisando as contas da colheita, números que não fechavam direito, porque ele nunca tinha sido bom com papelada. Ergueu os olhos e viu uma jovem magra, com vestido cinza simples, mas limpo, cabelos castanhos, presos num coque apertado. Olhos verdes que olhavam direto sem medo, mas também sem ousadia. Ela segurava uma carta dobrada nas mãos. Maria das Dores fez as apresentações. Esta é Beatriz Mendes, seu Augusto, disse a cozinheira com aquele jeito maternal que ela tinha. Veio da capital com carta de recomendação. Tá procurando trabalho como governanta. Augusto pegou a carta, leu em silêncio. A recomendação era de uma família conhecida de Belo Horizonte. Elogiava a eficiência, honestidade e descrição da moça. Dizia que ela saía do emprego apenas porque a família estava se mudando para o Rio de Janeiro e ela preferia ficar em Minas. Tudo muito correto, muito formal. Ele olhou para Beatriz novamente. Quantos anos você tem? Perguntou com voz neutra. 24, senhor, respondeu ela com voz firme, mas respeitosa. É órfã? Continuou. Perdi meus pais quando tinha 14 anos. Desde então trabalho em casa de família. Sei cozinhar, limpar, lavar, passar, costurar. Sei ler, escrever e fazer contas. Não dou trabalho. E não peço mais do que o combinado. Tinha algo naquela apresentação objetiva,
sem súplicas ou lamúrias, que Augusto respeitou imediatamente. Ela não estava pedindo favor, estava oferecendo trabalho honesto em troca de pagamento justo. Ele gostou disso. Tá bem, disse após alguns segundos de silêncio. Pode começar amanhã. Maria vai mostrar o quarto e explicar as funções. Pagamento é no final do mês, mais comida e roupa lavada. Beatriz assentiu e pela primeira vez esboçou algo que quase parecia um sorriso. Obrigada, senhor. O senhor não vai se arrepender. E saiu atrás de Maria das Dores, os passos leves, não fazendo quase barulho no chão de tábuas. Augusto voltou aos números na mesa, mas percebeu que tinha perdido o fio da meada. Fechou o livro de contas e foi para a varanda fumar. O céu de julho estava limpo, aquele azul profundo de inverno, e o frio cortava o rosto. Ele pensou vagamente que era bom ter alguém para ajudar Maria, que já não era mais jovem, e reclamava das dores nas costas. Pensou também que a moça tinha olhos bonitos, verdes claros como água de rio, mas afastou o pensamento tão rápido quanto ele veio. Não era homem de reparar nessas coisas, não mais. Os primeiros dias com Beatriz na casa foram de adaptação silenciosa. Ela acordava antes de todo mundo. Augusto descobriu, porque quando ele descia às 5 decíamperes manhã, ela já estava na cozinha ajudando Maria com o café. Trabalhava sem parar o dia inteiro, sempre ocupada, sempre discreta. Não falava se não fosse necessário, mas quando falava era para dizer algo útil. Após 2 semanas, a casa tinha um brilho diferente. As janelas estavam mais limpas, as roupas de cama cheiravam a alfazema, até os cantos esquecidos tinham sido esfregados. Augusto reparava nessas coisas de relance, mas não comentava, não era homem de elogios. Foi no 3º mês, em outubro, que aconteceu algo pequeno, mas que ficou marcado. Augusto estava no escritório, tentando organizar os papéis para o pagamento dos trabalhadores. Tinha pilhas de recibos, anotações espalhadas, números que ele somava 3 vezes e chegava em resultados diferentes. Estava começando a ficar irritado, esfregando os olhos com cansaço quando bateram na porta. Era Beatriz trazendo café fresco numa bandeja. Ela colocou a xícara na mesa e então hesitou por um momento antes de falar. Me desculpe a ousadia, seu Augusto, disse com voz cuidadosa, mas reparo que o senhor passa horas com essa papelada. Se quiser, eu posso ajudar. Sem fazer contas e organizar documentos. Fazia isso na casa anterior. O patrão era comerciante. Augusto ergueu os olhos para ela, surpreso. Por um instante, pensou em recusar orgulho de homem que não gosta de admitir dificuldade. Mas então olhou para a bagunça na mesa, para os números que não fechavam, e pensou que seria tolicar a ajuda por puro orgulho. Está bem, disse, finalmente. Pode tentar. Beatriz puxou uma cadeira, sentou-se do outro lado da mesa e começou a separar os papéis em pilhas organizadas. Em menos de 1 hora, tinha tudo classificado por mês, por tipo de despesa, com totais parciais anotados numa folha separada. Augusto observava em silêncio, impressionado com a rapidez e eficiência dela. Quando ela terminou e mostrou o resultado final, ele conferiu os números 2 vezes e descobriu que finalmente faziam sentido. Você é boa nisso, comentou. E era o mais próximo de elogio que ele conseguia dar. Beatriz sorriu de leve. Sempre gostei de números, respondeu. Eles não mentem nem mudam de ideia, são honestos. Augusto assentiu e algo naquela frase simples ressoou nele de um jeito estranho. É verdade, concordou. Números são honestos. A partir daquele dia, Beatriz passou a ajudá-lo com a papelada. Toda semana, sentavam-se juntos no escritório. Ela organizando recibos e fazendo contas. Ele revisando e assinando documentos. No começo, trabalhavam em silêncio quase total. Apenas perguntas e respostas objetivas. Mas com o tempo, pequenas conversas começaram a surgir. Comentários sobre o clima, sobre a colheita, sobre notícias da vila. Augusto descobriu que Beatriz lia jornais quando conseguia, que tinha opiniões formadas sobre política e economia, que era mais instruída do que a maioria das mulheres que ele conhecia. Ela descobriu que ele gostava de história, que tinha uma coleção de livros sobre o Império e a República, que às vezes ficava acordado até tarde lendo sobre batalhas antigas e homens mortos há 100 anos. Os meses foram passando, outubro virou novembro, novembro virou dezembro. O Natal chegou e passou, simples, sem celebrações. Apenas uma ceia preparada por Maria, com a ajuda de Beatriz. Augusto comeu em silêncio, agradeceu pela comida e se recolheu cedo. Mas naquela noite, deitado no sofá estreito do escritório, ele se pegou, pensando que a casa
parecia menos vazia do que nos anos anteriores. Não conseguiu identificar exatamente por quê, mas a sensação estava lá, indefinida, como uma vela acesa num cômodo escuro. Janeiro trouxe calor intenso, aquele calor úmido do interior que gruda na pele e deixa tudo devagar. Beatriz continuava trabalhando sem parar, mas Augusto reparou que ela às vezes parava para enxugar a testa que subia as escadas.